Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o irmão Alex e eu vou trazer aqui uma definição de uma palavra que é muito importante, que é a tradução, tradição, o significado da palavra tradição no dicionário bíblico, beleza? Vamos lá então, pessoal. No Novo Testamento, o conceito de tradição, substantivo, paradox, verbo paradoxindai, é usado para o ensinamento dos rabinos, transmitido de uma geração a outra por meio de tradição oral. Talmud. Em Mateus capítulo 15, no verso 3, cita bem assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhe, Yeshua, e vós, por que transgride o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Em Marcos também tem, Marcos capítulo 7, verso 3, pois os fariseus e todos os judeus guardaram a tradição dos anciões, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Em Atos, capítulo 6, verso 14, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. E Gálatas, capítulo 1, verso 14, e na minha nação exercia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Uma tradição humana não identificada, possivelmente uma tradição judaica, é um obstáculo para a fé. Então você vê que a tradição judaica era um obstáculo para a fé, para as pessoas terem fé no eterno. A fé cristã se torna objeto da tradição. Isto é afirmado explicitamente a respeito da instituição da Eucaristia ou da ceia, do Senhor, os protestantes, que é 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, e na exposição concisa do Evangelho, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 em diante. O termo sugere que Paulo aí estava usando fórmulas fixas para estas narrativas. O termo também é aplicado ao que é evidentemente o mais geral da doutrina paulina. 1 Coríntios capítulo 11, verso 2. Seu ensinamento sobre o dia do Senhor, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 15, e sobre as regras de conduta, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6, que os fiéis devem observar firmemente. A tradição inclui a fé, Judas, verso 3, e o santo mandamento, que em 2 Pedro, capítulo 2, verso 21. A importância da tradição na formação dos evangélicos e dos ensinamentos da igreja primitiva é tratada nos antigos evangelhos, ensinamentos, e antigos relacionados. As primeiras gerações da igreja eram, sem dúvida, acostumadas a comunicar sua crença com os meios que lhe eram familiares das escolas rabínicas, a transmissão oral aos discípulos. O texto citado acima e outros que não contêm o termo tradição atestam a existência de um corpo comum de dados recapitulados como evangelho e doutrina, e que eram remotados
aos apóstolos e às testemunhas da vida de Jesus. Era importante que esta tradição fosse conservada sem deformação. A fidelidade à tradição recebida era a prova definitiva de que a doutrina proposta era autêntica. A revelação era a palavra de Jesus, a palavra encarnada, sua vida, sua pessoa e a palavra que ele falou, isto é, seu discurso. Esta revelação era o objeto da tradição. O Espírito, de fato, ensinou a igreja, mas não comunicou outras palavras a não ser aquelas que Jesus tinha encarnado e pronunciado. O conceito da revelação, desde que Jesus não estava mais no mundo, era assegurado somente pela conservação e transmissão fiel da palavra entre os seus seguidores. A tradição deve, por isso, ser incluída entre os elementos constitutivos da comunidade primitiva cristã. Beleza, pessoal? Terminamos aqui sobre tradição. E é interessante aqui, que eu achei super interessante, que quando fala assim que a revelação, a doutrina proposta era autêntica, a revelação era a palavra que ele pronunciava, que Jesus falava, a palavra encarnada, sua vida e sua pessoa e a palavra que ele falou, isto é, seu discurso. Então, assim, nos evangelhos, que relata a história de Yeshua, de Jesus, ali é a verdadeira tradição de Jesus, entendeu? Então, assim, se por acaso tiver outros ensinamentos que ele não ensinou ali na tradição ali que ele passou para os seus discípulos, nós temos que tomar cuidado, porque de repente nós estamos ensinando coisas que vai contrário o que Jesus ensinou, né? Então nós temos que aprender os evangelhos, entendeu? O que ele ensinou para os seus discípulos quando ele ainda estava em vida, para que nós venhamos ter uma vida de acordo com a vontade do Eterno, que ele estava ensinando tudo conforme o Eterno estava mostrando para ele, né? Que ele mostra bem claro na sua palavra que ele fazia tudo o que o Pai mandava, né? Então você vê claramente isso nos evangelhos, beleza? Mas fique na paz aí, que o Eterno possa estar abençoando a sua vida poderosamente. Um grande abraço do irmão Alex.